Olá, bom dia. Gênesis 1, 14 a 19. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Verso 14. Verso 15 diz: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim fez. Verso 16: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Verso 17: os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. E o verso 18 diz: para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era muito bom. Houve tarde e manhã o quarto dia, o verso 19. Os termos sol e lua foram certamente evitados no relato porque os seus nomes em hebraico eram os nomes ou estavam intimamente ligados aos nomes dos deuses do Sol e da Lua, do Antigo Oriente Próximo e do Egito. O uso dos termos luzeiro maior e luzeiro menor mostra que eles foram criados para funções específicas, para sinais, para estações, para dias e anos e para iluminar a terra. Ou seja, o texto mostra muito claramente que o Sol e a Lua não eram deuses, mas objetos criados com funções naturais específicas da maneira como os entendemos hoje. Gênesis 2:7 diz, está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Em Gênesis 2:18 a 24, nós podemos ler em casa, e aí conhecemos como Deus fez a mulher. Os antigos mitos do Antigo Oriente descrevem unicamente a criação do homem como algo que não estava nos planos originais, relutante, mística e contrariada pela ideia bíblica de que o homem deve governar o mundo como vice-gerente de Deus. Nada na criação aponta para a humanidade como o clímax do relato. Criação mostrando ainda mais claramente quanto os relatos pagãos e bíblicos são diferentes. Assim, Gênesis apresenta um corretivo contra os mitos antigos. Moisés usou certos termos e ideias incompatíveis com os conceitos pagãos, simplesmente expressando a compreensão bíblica da realidade e da função e propósito de Deus na criação. Milhares de anos atrás, a história bíblica da criação estava em desacordo com a cultura predominante. Hoje essa mesma narrativa sagrada está em conflito com os padrões prevalecentes da cultura, ou na cultura. O conflito atual entre a narrativa sagrada e os padrões da cultura ocorre porque a visão bíblica exige princípios imutáveis com a verdade absoluta e com a centralização de Deus, enquanto a sociedade moderna provou o relativismo, o secularismo e a autonomia individual. Isso é chamado de choque de valores, que por sua vez ocorre por três vezes principais. Primeiro, o grande conflito cósmico é fortemente baseada na narrativa de grande conflito entre Cristo e Satanás. A cultura atual
ao afastar-se dos princípios divinos, é vista como parte dessa oposição espiritual, o que exige que a Igreja atue como sal da terra, aliás, e luz do mundo, em vez de assimilar os costumes seculares. Segundo, distinção entre princípio e cultura. O uso das tensões enfrentadas é a necessidade de distinguir princípios bíblicos imutáveis, éticos e doutrinários de costumes culturais. A Igreja defende sua identidade através das crenças, o que coloca na contramão de plantas, de pautas complementares e morais prevalecentes na mídia e na cultura de massa. Terceiro e último, o sábado é identidade. A guarda do sábado é um sinal de lealdade a Deus e um pilar do movimento. Que Deus nos ajude a entender esses princípios tirados na narrativa de Gênesis, o livro da criação, porque isto é essencial para chegarmos ao Apocalipse.